Agora sim, apresentação na tela. Pessoal, como eu já brevemente mencionei, eu acho que a ideia desse encontro aqui é a gente não discutir somente, né, as notícias, o tweet para lá, o barulho para cá, mas sim a gente olhar de uma forma mais distanciada desse processo que nos trouxe até essas notícias, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista local. Então, vamos apresentar rapidinho os temas que vão ser discutidos aí nos próximos minutos, tanto lá de fora quanto aqui de dentro. Novamente, acho que a ideia é a gente ter essa conversa um pouco mais distanciada dessa fricção, desse barulho que são as notícias, entender o mundo e o cenário local que nos trouxeram até hoje, né? Então, quando a gente começa a pensar e olhar mundo, eu acho que é importante a gente entender como que o mundo se organiza depois da última grande mudança geopolítica que aconteceu, que foi o final da Guerra Fria, né? Quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos surge como potência hegemônica e sem um rival à altura, né? Você não tem mais o bloco soviético, então, né, alguém que rivalizava economicamente, militarmente com eles, eles surgem como uma potência que dominam tudo isso. E a partir desse momento, né, nesse mundo sem muros, nesse mundo sem barreiras ideológicas, o que a gente percebe? A gente percebe gradualmente uma migração das indústrias, das empresas, atrás de menores custos. Então, muita coisa se direcionou para a Ásia. Né? Lá as leis trabalhistas são brandas, não tem sindicato, tem muitos lugares que não tem final de semana. Então, as empresas, nesse novo mundo, né, nesse mundo de mais globalização, de mais trocas, elas foram atrás de benefícios, de mais lucro, de menos custo. Isso significou uma transição, né, né, de tudo isso que estava no Ocidente em direção à Ásia. E aí, quando a gente olha o que eram, quais eram as 10 maiores economias globais ali no ano seguinte à queda do Muro de Berlim, né, né, quando acaba a União Soviética, e a gente vê que os Estados Unidos, eles de fato, eles estavam ali numa posição hegemônica bastante confortável, porque a segunda maior economia do planeta à época era o Japão. Alguns até questionavam, olha, o Japão pode nos desafiar em algum momento, mas pessoal, vamos parar para pensar. O Japão é uma ilha com uma geografia extremamente desfavorável. À época já tinha uma questão populacional que era estrutural. Então, assim, dificilmente o Japão conseguiria fazer frente aos Estados Unidos, né? Como você pensa na União Soviética, aquele país continental, com muito petróleo, muito minério, né? Com a possibilidade de uma expansão. O Japão não representava isso do ponto de vista de mais longo prazo, e as outras economias convencionais ocidentais que a gente já conhece. Certamente, né, os mais atentos já notaram que tem um ou dois países aí que estão faltando nessa lista, né, que hoje são bastante relevantes. Por isso que eu fiz questão de pegar as 12 maiores economias em 1990. E olha quem que aparece. A 11ª maior economia é a China, a 12ª a Índia. E a partir desse mundo, né, desse mundo pós-Guerra Fria, desse mundo sem barreiras, desse mundo mais globalizado, o que a gente viu foi um deslocamento continuado de riqueza em direção, né, ao Oriente, em direção à China, à Ásia e a tigres asiáticos. Esse gráfico ele deixa isso bastante claro. Ele aqui nada mais é do que o PIB dos países, né, de alguns países selecionados ao longo dessa amostra aí, dessas três décadas de amostra. Então, quando a gente olha aqui em 1990, 91, os Estados Unidos estavam ali tranquilos, na frente, né, seguidos pelo Japão, e como a maioria das pessoas previu, o Japão ficou estagnado, não teve um crescimento. Com o passar do tempo, olha quem que vem. Vem a China. A China apresenta um crescimento aqui exponencial, muito grande. As cores do gráfico não ajudam, mas vocês devem notar esse crescimento indiano também, que hoje já a gente vai ver mais à frente, já se coloca como sendo a terceira economia do planeta. Então, esse arranjo geopolítico que houve ali no pós-Guerra Fria, é verdade que ele trouxe uma série de benefícios, as cadeias se tornaram mais globalizadas, os custos caíram, mas muito dessa riqueza foi deslocada em direção ao Oriente. Né? Isso que a gente experimentou e esse gráfico ele deixa isso bastante claro. É, e assim, e aí, o que eu acho interessante da gente discutir é que
a pandemia que houve há alguns anos atrás, ela, de certa forma, ela desafia esse arranjo que vinha, esse status quo que se arrastava desde o final da Guerra Fria. Mas uma coisa que eu acho que é importante notar, pessoal, que mesmo antes do Covid, já começava a existir no Ocidente alguns focos de descontentamento com esse tabuleiro que o jogo estava sendo jogado. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na Europa, em 2015, 16, o Brexit, o que foi a saída do Reino Unido da União Europeia? Tem ali também uma fala de antiglobalização. E, pessoal, acho que a ideia não é entrar no juízo de valor, tá? É muito mais uma análise pragmática dos fatos que aconteceram. Então, assim, há um grito de, olha, não queremos negociar com vocês, queremos ter autonomia, queremos ter independência nas nossas decisões. Né? Então, a gente via regiões, você pega ali Manchester, Liverpool, regiões que eram fabris no Reino Unido, que se prejudicaram, entre aspas, né, com esse deslocamento de empregos para a Ásia, isso já gerando desconforto. A primeira eleição do Trump, eu acho que está inserida nesse contexto também de insatisfação dessa globalização. Né? Na época ele já falava, é America First, é enfrentamento com a China. E eu acho que, de certo sentido, muitos analistas ocidentais entenderam isso como desvios de rota e não como algo, uma insatisfação crescente que havia nas sociedades ocidentais. Né? E para além do Brexit e do Trump 1, você teve ali uma série de partidos, né, à direita e à esquerda, também questionando o bloco europeu, clamando por independência e por mais autonomia decisória. Eu acho que o que a pandemia trouxe foi uma novidade que ela pôde mostrar para todas as sociedades que, olha, é verdade que todo mundo é capaz de comprar, por conta desse modelo, um smartphone barato. Né? Porque o sistema, você pega o chip de Taiwan, você monta não sei aonde, você é capaz de otimizar muito seus custos e você acessa os bens muito baratos. O tênis de corrida é barato, porque ele é montado ao redor do mundo. Né? Então, ao mesmo tempo em que isso é verdade, veio a pandemia. Olha, todo mundo precisa de máscaras. Tá? As máscaras vêm da China. Mas a resposta dos países não é uma resposta tão sincronizada quanto esse modelo de trocas. As respostas são individuais. Se a China resolve fechar um porto, ninguém tem máscara. Se a Índia, se a China resolve não vender respirador, as pessoas vão ter dificuldade em sobreviver. Então, acho que, de certa forma, o Covid, ele acelerou um processo que já estava em curso. Ele trouxe fragilidades que talvez não estivessem tão claras para boa parte do Ocidente. Né? Então, isso acho que é algo importante de ser notado. E, em paralelo, pessoal, o que a gente observa também, né, ao longo da década de 2010, principalmente, foi que os países que questionam e seguem que questionavam e seguem questionando essa hegemonia americana, eles começam a cooperar e organizar. A Rússia, que estava enfraquecida lá após a União Soviética, se rearma, aí invade uma Geórgia, aí toma um pedaço da Ucrânia, depois invade a Ucrânia e troca tecnologia com a China, que por sua vez ajuda o Irã, e aí compra munição da Coreia do Norte. Então você começa a perceber a geopolítica esquentando, né? Todo mundo fala, olha, Estados Unidos, sabemos, você é o mais forte, você é grande, mas eu tenho um amigo aqui também que está crescendo. Então, esses eventos eles aconteceram de forma simultânea, né? Acho que houve um esquentamento geopolítico em paralelo a um questionamento mais organizado, né, e mais barulhento em relação a essa globalização, aos efeitos negativos da globalização. E aí, qual que a consequência prática dessas mais de 3 décadas do atual arranjo, né, organizacional do mundo? A gente tem os Estados Unidos, né, são os 10 maiores PIBs, os 10 maiores países. Notem que a lista mudou bastante do que era há mais de 30 anos atrás. Então, os Estados Unidos seguem na liderança, ainda crescem bem. Isso é o crescimento de 2024. Então, assim, ainda tem um crescimento alto para o tamanho da economia deles, mas a distância que eles têm para a China não é tão grande mais. A gente está falando de uma economia de 19 trilhões de dólares, né? Uma economia que cresce 5%. E olha a Índia que eu mencionei, né? Acho que em 2, 3 anos a Índia já vai ser a terceira, dados as questões que a Alemanha e o Japão estão enfrentando. Então, claramente, esse jogo mudou, né? A Ásia enriqueceu muito, né, ao longo desse processo, né, uma vez que enfim, muitas indústrias foram para lá. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar é que, assim, as indústrias iam para a China porque era barato, né? Porque apertava o parafuso. Mas a China não quer ser mais, não topa mais ser somente o país que aperta o parafuso.
ela quer saber desenvolver, ela quer desafiar, ela quer também montar, mas ela quer saber projetar, desenvolver, formar, né, processar, tudo isso. E ela, ao longo dessas décadas, os países orientais fizeram isso. Eles acumularam capital humano. E aonde eles acumularam? Em Princeton, Stanford, MIT, Harvard. Então, assim, de certa forma, o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos é a chance de ser ultrapassado por uma concorrente num tabuleiro que ele mesmo optou em jogar e deixou o jogo rolar. Né? Então, assim, parece, quando a gente faz um trabalho ali no Excel, não gosta muito, aperta Ctrl Z para voltar, não dá. Assim, você não dá para desfazer 30 anos de conhecimento acumulado. Né? Assim, eles já formaram os engenheiros, eles já têm os chips, eles já têm, enfim, parte dessa tecnologia, de certa forma, já foi entendida no Oriente. Então, o jogo hoje é um jogo que é jogado de uma maneira diferente do que era há 30 anos atrás. Então, tá. Então, beleza, legal, teve esse processo, a gente está num mundo novo. Para onde que a gente vai? Que mundo novo é esse? Assim, eu acho que o novo, o que parece, pelo menos agora no curto prazo, é um mundo um pouco mais volátil e com menos crescimento econômico de curto prazo. A gente vai falar disso logo aqui à frente. Basicamente por conta da redução do comércio. Isso tira crescimento no curto prazo. O governo americano está, né, indo muito nessa direção desse enfrentamento comercial. Isso tende a tirar crescimento do americano e do mundo. E para além do conteúdo tarifário que não ajuda o crescimento econômico, a forma como o governo está colocando esse tema atrapalha ainda mais o crescimento. Né? Então, assim, tem muitos exemplos que são anedotas, mas são verdadeiras. Pensa que você é um empresário da construção civil ali do sul dos Estados Unidos. Você compra madeira que vem do México. Um belo dia, você acorda, o seu produto está 10% mais caro porque o presidente botou tarifa. Aí no dia seguinte não tem tarifa. Aí daqui a uma semana tem 30% de tarifa. Você, como empresário, faz o quê? Você vai montar uma planta, uma expansão, vai contratar pessoas? Não, você espera. Então a gente está vendo isso, né? A gente, de fato, a gente está vendo que essa forma de conduzir, que parece ter sido muito exitosa enquanto empresário do Trump, não está ajudando muito o crescimento de curto prazo. A gente está vendo isso em housing, a gente está vendo isso nos dados da indústria automotiva. Então, isso é algo que a forma não está atrapalhando ainda mais o conteúdo. Então, e outra curiosidade que a gente vem notando no mercado é o seguinte, nesse terceiro tópico, né, depois de muito tempo, a gente começa a ver alguns questionamentos em relação ao dólar como reserva de valor. Ninguém duvida que o dólar vai deixar de ser a moeda global, que vai, enfim, que algum ativo vai substituir. Ninguém duvida disso. Todo mundo sabe que continuará sendo dólar. Nós também achamos isso, vamos falar à frente. Mas assim, na dúvida, eu vou comprar um pouquinho de ouro. Dúvida, eu compro um pouco de criptoativo, um pouco de euro. Então, né, porque se a probabilidade assim, desse ativo ser a reserva era 0% e hoje é 1%, eu vou comprar antes que ele suba muito. Então, esse é um questionamento interessante que a gente tem visto e a valorização desses outros ativos mostra isso. Né? Agora, o que é mais importante para a gente, assim, e na nossa visão, essa disputa que foi iniciada por escolhas feitas desde os anos 90, ela está dada, ela vai continuar. E as notícias, a fricção diária, ela vai continuar, no entanto, sob esse guarda-chuva dessa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos. Agora, a gente tem muita confiança de que o ambiente de negócio dos Estados Unidos vai prevalecer. Né? Eu acho que o sustentáculo da riqueza americana está menos nesse crescimento e tal, mas está mais na questão institucional, né? No ambiente de negócio, e indo para a parte prática, pessoal, o que é isso? Então, assim, olha, pensa que você tem uma empresa que está indo muito bem, você quer contratar engenheiros para fazer uma planta, para receber fundos privados, para expandir, para vender para o mundo inteiro. Você quer estar onde? Assim, você quer estar no Vale do Silício? Você quer estar em Boston, ali perto do MIT? Ou você quer estar, sei lá, em Xangai? Acho que a maioria das pessoas escolhe estar nos Estados Unidos, justamente por esse intercâmbio que há entre a geração de conhecimento, uma sociedade que é aderente a esse modelo e um processo de destruição criativa, né, que garantiu o enriquecimento das empresas e da sociedade ao longo do tempo. Né? A gente vai falar daqui a pouco da Bolsa Americana, mas você pega a Bolsa Americana, a cada 10 anos as empresas são outras, elas vão mudando, né? E dinheiro vai sendo gerado, riqueza vai sendo gerada, nada vai se perdendo. Né? Então, na nossa visão, esse ambiente microeconômico é o que vai
prevalecer, né? Eu fiz essa brincadeira de onde você escolheria estar, e são exemplos reais, né? Você pega recentemente, a gente viu as intervenções que o governo chinês fez no setor de educação, por exemplo, né? Então, olha, empresários que gastaram centenas de milhões de dólares criando redes de educação privada para vender cursos, softwares e tudo isso. Um belo dia, o governo central da China falou, olha, está proibido. Ah, mas eu gastei dólares aqui. Mas está proibido, não tem mais. Né, assim, as empresas de tecnologia americana não podem operar na China. As empresas internacionais não podem operar na China. O TikTok pode operar nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que esse ambiente microeconômico, a gente vai falar um pouco de número à frente, isso demora muito para mudar. Tá? Ainda que essa disputa hegemônica, ela vai continuar, isso vai se arrastar, a gente está só no começo dessa história. Agora, a gente acredita que a liderança dos Estados Unidos seguirá sendo sustentada por esse bojo cultural que existe na sociedade americana. E aí, eu falei rapidamente agora da forma atrapalhada como o governo Trump vem tocando a questão comercial, mas dentro do governo Trump tem um diagnóstico extremamente sóbrio e que nos parece preciso em relação a esse processo de enriquecimento dos Estados Unidos, né? Que é justamente, olha, a gente precisa melhorar ainda mais o doing business aqui, né? A gente tem que reduzir imposto, a gente tem que melhorar um ambiente tirando, desregulamentar setores, o setor financeiro, a gente tem que desregulamentar, enfim, baixar impostos corporativos, enfim, de uma série de indústrias. Então, assim, eu acho que isso também nos dá essa tranquilidade, tá? Que mesmo que o macro de curto prazo não esteja ajudando, o microestrutural e o micro do próprio governo tem bastante clareza do processo que enriqueceu os Estados Unidos. Então, vamos falar alguns pontos, bem brevemente aqui, do que por que a gente teme o crescimento menor no curto prazo. Então, esse gráfico é o crescimento do comércio global de 1950 até 2022. O que me chama a atenção aqui, mais do que o comércio é 44 vezes maior do que era no passado, a inclinação disso após 1990. O comércio global, né, sai da base 0 até a próxima base 1000 ali, demora 40 anos. No período seguinte, é um crescimento exponencial, porque aqui a gente está falando desse mundo globalizado, sem barreiras ideológicas, do dinheiro indo para a Ásia, dos custos de produção mais baixos, né? Então, de fato, quando a primeira e a segunda economia estão brigando, né, a tendência é que você tire comércio e reduza o crescimento econômico de curto prazo. Essa foto eu acho ela muito importante, porque a gente viu agora há pouco que o PIB chinês é uns 60%, 70% do PIB americano. Mas todo país tem lá as suas reservas internacionais para momentos de crise, uma reserva de segurança. E onde estão essas reservas? O que são essas reservas? Mais de 60% dessas reservas ainda são dólares. O dado não é muito atualizado, mas não mudou. Isso continua sendo mais de 60% em dólar. Depois a gente vem o euro com 20%, moeda japonesa com 5%, franco suíço, enfim, libra esterlina. Lá atrás a gente tem moeda chinesa ali próxima do dólar canadense, enfim. Então, ainda que exista, né, mais musculatura, uma economia que cresce mais, que cresceu mais, não nos parece que a moeda chinesa ainda desperta toda essa, né, essa segurança, essa credibilidade para que os países salvem as suas reservas de longo prazo nela. Então isso também é algo que, olha, chama a atenção, né? Acho que para além do ambiente micro, os bancos centrais estão tomando decisões de continuar tendo a sua segurança em dólar. Outro aspecto que eu acho que vale a pena ser olhado nesses dois gráficos é o seguinte: quando a gente pega o bloco europeu ali das democracias europeias e os Estados Unidos, na última década, a produtividade da sociedade americana subiu 18%. Ou seja, a mesma sociedade, né, os mesmos indivíduos, os mesmos fatores de produção, são capazes de produzir 18% a mais do que eram há 10 anos. Enquanto na Europa, isso é apenas 2%. Então, assim, é mais um dos elementos que mostra que a sociedade americana tem, de fato, esse ímpeto eles chamam de animal spirit, né, essa destruição criativa em curso. E a produtividade americana segue crescendo mesmo o país já sendo um país rico e desenvolvido. Esse aqui, para mim, eu acho muito interessante, porque são as maiores empresas do mundo. Olha, vamos olhar aqui na direita, pessoal. As maiores empresas do mundo, são 10 ou 12 empresas aqui, são praticamente todas americanas. Tem uma intrusa aqui, que é uma
do petróleo da Arábia Saudita, que é quase americana, mas enfim, são todas americanas. E aquela diferença de PIB entre Estados Unidos e China, quando a gente olha o tamanho do mercado de capitais, a diferença é gritante. Né? O PIB americano é, sei lá, uns 30% maior do que o PIB chinês, mas o mercado de capitais americanos é 5 vezes maior do que o mercado chinês. Então, as empresas que mais geram lucro, que mais crescem, que mais trazem resultado, inovação, elas preferem estar nos Estados Unidos. Elas preferem abrir capital nos Estados Unidos. Elas preferem ter as suas ações expostas, né, justamente a esse arranjo institucional, a essa moeda de 300 anos, e, enfim, e tudo isso que a gente já conhece. Então, assim, eu acho que ainda que essa disputa hegemônica ela vai continuar, ela vai ser a tônica de longo prazo, enfim, durante muitas décadas ainda, a gente está muito confortável de que, olha, essa hegemonia ela até pode virar, mas a gente está falando aí de boas décadas, entendeu? Então, por enquanto, a gente não vê os Estados Unidos perdendo, ainda que o PIB fique maior, né? Porque a China é populosa, o per capita ainda é pobre, mas assim, a gente não vê institucionalmente os Estados Unidos sendo substituído como porto seguro, né, dos investimentos globais e, por consequência, o dólar como essa reserva de valor. Por tudo isso que foi falado até aqui. Tá? Então, tá bom, Marcos, bacana essa história que você contou, mas o que eu faço com o meu dinheiro lá fora? Como é que eu invisto lá fora? A gente falou agora há pouco que a pandemia ela bagunçou as cadeias de produção, é verdade. E ela trouxe inflação também. Para combater a inflação, o juro nos Estados Unidos subiu. Então, assim, a renda fixa nos Estados Unidos ela está bastante atrativa, né? A gente consegue comprar títulos de bancos de primeira linha ou de boas empresas pagando 5, 6% ao ano em dólar. Então, nos parece um bom negócio. E uma vez que a gente acredita que os Estados Unidos vão seguir sendo esse porto seguro dos investimentos e que as empresas vão continuar sendo capazes de gerar inovação, lucros e crescimentos, a melhor hora de comprar a bolsa é depois que ela caiu 15%. Né? Então, isso, a gente enxerga esse macro desarrumado de curto prazo como uma oportunidade. A gente acha que, olha, isso aqui é uma boa oportunidade de você comprar mais barato ativos que estruturalmente a gente está bastante confortável em segurar. Nem todos têm a expertise lá do Warren Buffett, que vendeu antes de cair para recomprar daqui a pouco. Mas mesmo quem não vendeu, seguramente está tranquilo em manter essas posições, porque estruturalmente eu acho que o consenso é que essa disputa está dada, porém a liderança seguirá sendo norte-americana. Tá? Então, eu acho, pessoal, que a parte internacional é isso, são turbulências de curto prazo, né? É uma discussão comercial que tem como pano de fundo uma disputa mais ampliada, que eu fiz questão de trazer aqui. E é isso, as consequências para os investimentos são essas, a gente está otimista com renda variável lá fora, ainda que tenha volatilidade no curto prazo, a gente não está preocupado com isso, longo prazo a gente é muito confortável, e a renda fixa hoje está com taxas em dólar muito atrativas. Eu acho que, evidentemente, que isso aqui é uma conversa muito mais macro, eu acho que individualmente, né, com os assessores e com os nossos times de especialistas, seremos capazes de dar direcionamentos mais precisos, mas do ponto de vista macro, a nossa cabeça para cenário internacional é essa. Então, vamos falar um pouquinho de Brasil. Eu acho que a intenção do Papo de Brasil, assim como foi lá fora, é menos discutir o barulho, a postagem, a manchete, e mais entender parte do processo que chegou até o noticiário de hoje, que nos trouxe até o noticiário de hoje. Então, primeira coisa, assim, o que o Brasil, o que diferencia o Brasil de outros países emergentes? Tá? Selecionei aleatoriamente aqui no site do FMI, qualquer um pode fazer isso, selecionar países não ricos, da Europa, da parte pobre da Europa, da América Latina, da Ásia. O Brasil, ele é um pontinho do gráfico que foge a todos os outros quando o assunto é dívida. O Brasil é mais endividado do que os outros países. Não é dívida externa, não. Dívida em moeda local. A nossa dívida é bem maior do que a dos países comparáveis, tem alguns aqui. E essa dívida ela se torna maior, e ela foi se tornando maior ali a partir da década de 2010. Então a gente vai contar um pouquinho do que aconteceu, o que nos trouxe até aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante todo mundo ter em mente, que o Brasil é um país muito jovem do ponto de vista institucional. Eu acho que, né, as instituições econômicas como a gente conhece são mais jovens do que todos nós aqui dessa live. Né? Então, vamos olhar o Brasil ali pós-real, né? O começo dessa história do que virou a dívida de hoje. Né? O Brasil lá em 94, nos 26 anos anteriores ao Plano Real, o Brasil teve 7 moedas diferentes.
Então, assim, quem em sã consciência compraria alguma dívida em real? Não, você vai comprar em dólar, porque o real pode daqui a um ano não existir mais. Então, a dívida ela é dolarizada. Ao mesmo tempo, lá no começo dos anos 90, a oposição política da época dizia, né, o PT, PDT, quando eu for governo eu não pago. Então, quem é que em sã consciência vai emprestar dinheiro para esse Tesouro Nacional para mais do que 4 anos? Ninguém vai, uma dívida curta. E a gente veio de uma década difícil de empobrecimento dos anos 80. E a Constituição foi feita antes da queda do Muro de Berlim, ali onde ainda existia em parte da sociedade aquela crença do Estado capaz de prover tudo, né? Então tinha essa ideologia por plano de fundo somado a uma sociedade que demanda gastos mesmo, que tinha passado por uma década de muito empobrecimento. Então é uma combinação que não parece a melhor de todas para você começar a construir uma dívida, né? E assim que a gente começou. E para surpresa da maioria das pessoas, o Brasil entra num período de mais acertos do que erros, né? O Brasil ele entra ali, desde o tripé macroeconômico, ali até meados da década de 2000, com muito acerto, né? O Brasil, pessoal, isso é curioso, até 94 tinham 34 instituições que podiam emitir moeda. Assim, quem tem 34 bancos centrais não tem nenhum banco central, né? Então, é desse país que a gente está falando, é um país jovem, de 30 anos. O Brasil, até 1999, não tinha orçamento público. O Brasil começa, a partir daí, a criar, né, tribunais independentes para avaliar o gasto, faz uma lei para formalizar o orçamento. O Brasil enfrenta choques de taxas de juros para segurar a moeda. Então, o Brasil mostrou que, olha, a gente vai por esse caminho. O Brasil foi capaz de fazer uma transição política bem organizada, né? Sai o Fernando Henrique II, entra o Lula I, a política econômica ela segue mais ou menos parecida. Você tem o Henrique Meirelles no Banco Central, você tem o Palocci na Fazenda, com secretários, Murilo Portugal, Joaquim Levy, Marcos Lisboa, são pessoas formadas em, né, Chicago e são ortodoxos, que mantêm uma política mais ou menos parecida. O que o Brasil não fez? O Brasil não enfrentou os dilemas sociais. Assim, o Brasil, todo mundo sabia que tinha que fazer uma reforma da Previdência, né, há muito tempo. O mundo desenvolvido já estava fazendo. O Brasil não fez. Tentou fazer, é verdade. Por um voto, não foi aprovado na Câmara. Depois até um deputado falou que apertou o botão errado. Obrigado, 20 anos depois a gente fez. Né? Em todo caso, assim, a gente não enfrentou. E como que a gente pagou essa conta? A carga tributária, pessoal, brasileira, ela foi subindo ao longo do tempo para acomodar essa sociedade que demanda gasto, mas ao mesmo tempo não quer ajuste. Então você vai tributando mais e vamos empurrando com a barriga. Então houve avanços em algumas frentes e não houve em outras frentes. E aí, o grande problema, e aonde o Brasil começa a se distanciar muito dos demais emergentes, foi no recorte temporal seguinte, né, o que ficou conhecido depois como a nova matriz econômica, quando entra ali turma Guido Mantega, Arno Agostinho e toda quem substitui a equipe do Palocci no Ministério da Fazenda. Ali o Brasil escuta o canto da sereia, e o Brasil passa a achar que é um país rico, que pode gastar como um país rico, e que o gasto vai trazer o crescimento, enfim, por si só. Né? E aí tem muitas coisas que chamam muito, assim, que são muito, que não saem da nossa cabeça. Né? Você pega, por exemplo, são casos reais, você pega, em 2009, o governo fez lá um programa chamado PSI, Programa de Sustentação de Investimento. O BNDES emprestava dinheiro para renovar a frota de caminhão. O custo desse empréstimo era algo como 4%. A inflação devia ser uns 5%. Ou seja, o Tesouro está te dando dinheiro para você comprar caminhão. Você não precisa ser um PhD em economia para saber que você está criando um problemão para daqui a alguns anos. Criaram, né? No momento em que deveria haver um ajuste gradual ali da oferta de caminhão, não. Você inflou ainda mais e criou um lobby poderosíssimo. E tantos outros, né? O Brasil, em determinado ano, não lembro se foi 2010, 11, a Petrobras tinha planos de investimentos assim, astronômicos, um dos maiores planos de investimento do mundo. Né? Assim, o BNDES já seria o maior banco de investimento do mundo. E nota, tá, pessoal, o nosso, assim, o problema não é com a premissa, o gasto é ruim. Não, o gasto, se ele for capaz de gerar arrecadação, uma vez em que ele é feito, tá tudo certo, pode gastar, tem países que vão por esse caminho. Agora, o gasto brasileiro, da forma como foi feito, não foi bem feito. Então, assim, não veio crescimento, mas a dívida ficou. Né? A dívida ficou, a Sete Brasil quebrou, e tantos outros exemplos de gastos que foram feitos que não trouxeram crescimento. E aí muita gente pensa mais com o coração do que com a razão, mas foi roubo.
foi gasto mal feito. Assim, foi gasto que não deveria ter sido feito, foram ideias, foram projetos mal acabados. Se fosse só roupa, estava ótimo. Não, estava ótimo, mas assim, a gente não teria tido os problemas que tivemos. Agora, isso aqui chama muito a atenção, isso é que eu acho importantíssimo para entender esse período de Brasil, pessoal, esse gráfico. Essas barras cinzas aqui é a capacidade, quanto que o Tesouro poupou, quanto que sobrou entre gastos e despesas. Mais importante do que essas barras cinzas são essas linhas azuis aqui. E eu propositalmente coloquei um recorte aqui em 2007. Por que que elas são importantes? Porque isso aqui é o resultado primário corrente, ou seja, você está no ano, olha para frente. O que que eu tenho de receitas provisionadas para o ano que vem, vis-a-vis o que que eu tenho de gasto provisionado para o ano que vem? Se ela está crescente, você está numa tendência saudável, né? Você está se propondo a gastar menos do que você tem a receber, está tudo certo. E era assim até meados de 2006. Com a mudança na equipe econômica, o Brasil ele passa a se comprometer com gastos sem dizer de onde vão sair as receitas, contando que esse gasto vai gerar receita para pagá-lo. Entendeu? Aí você fecha a conta, as barrinhas estão positivas ainda. Você vende uma refinaria um ano, você privatiza uma empresa no outro, né? Como quem diz, olha, eu vou gastar nas minhas férias, mas eu vendo o sofá da minha casa, depois pago a fatura do cartão. Chega uma hora que você não tem o que vender, aí você começa a ter déficit. Né? E o Brasil vem acumulando esses déficits há mais de uma década. Teve uma exceção, mas, enfim, basicamente o Brasil ele entrou, aí ele se distancia muito dos emergentes e a nossa dívida vai por um caminho que nos diferencia e que faz com que o noticiário de hoje siga sendo dominado por isso. Né? Todo dia é déficit, é ajuste, é rombo, enfim, tudo isso que a gente já está acostumado. Mas eu fiz questão de contar, de dar um passo atrás, dar um zoom out, né, para que a gente possa compreender que isso não caiu do céu, isso foi construído. E justamente porque essa construção leva tempo, que a resolução também leva tempo. Né? Não foi um problema que foi criado em um mês que a gente resolve em um mês, não. Foi um problema acumulado em muito tempo. Então vai levar algum tempo até que a gente resolva, né? Assim como lá fora. E aí, o momento seguinte, eu costumo chamar de agenda do século XXI, né? O Brasil, ali acho que a classe política, menos por convicção e mais por negação ao que deu errado, resolve falar, vamos fazer diferente, vamos ver que bicho dá. E aí o Brasil faz, né? Assim, o orçamento, que era de 1999, ele passa a ter um teto em 2016. Né? O Brasil fala, olha, vamos diminuir os subsídios, vamos fazer com que todo mundo tome dinheiro no mercado a um preço parecido, vamos fazer, enfim, a reforma da Previdência, que a gente está adiando há tanto tempo, né? Vamos avançar com uma agenda microeconômica para favorecer um ambiente de negócio, vamos melhorar uma lei trabalhista mais moderna, vamos, né, fazer marcos legais de saneamento de gás e, enfim, tantos outros, portos, aeroportos. O Brasil experimentou essa agenda do século XXI, né? E até do ponto de vista econômico, ali no começo da pandemia, o Brasil foi bastante responsável em tomar conta do que gastar, do como fazer. E o que, na prática, pessoal, nós investidores, vocês clientes, todos nós do mercado, o que a gente sentiu? Quando essa agenda do século XXI ela começa a ficar mais clara, de imediato, todo mundo que empresta dinheiro para o Tesouro Nacional passa a emprestar com mais tranquilidade. Olha, se esse país continuar com essa agenda, ele não vai ter problema em devolver o meu dinheiro. Eu topo emprestar a um juro baixinho, o risco é mais baixo. O Brasil, pessoal, chegou a financiar sua dívida de longo prazo a 3% de juro além da inflação, um pouquinho menos até. Ou seja, a percepção de risco era bem baixa. Hoje o Brasil está financiando a sua dívida de longo prazo a 7,5% além da inflação. Então, assim, o Brasil, uma vez que começa a encampar uma agenda mais moderna, uma agenda que inspire mais confiança, o custo da sua dívida cai bastante, né? Então, pena que isso, de fato, ficou ali um pouco para trás. E aí a gente chega, enfim, no hoje. Né? E eu gosto do hoje de chamar o Brasil de 22, 23 e 24. Né? É legal porque aí pega até governos de naturezas muito diferentes. Né? O que é o Brasil ali 22, 23 e 24? Né? Ainda em 22, o Brasil ele começa, na intenção de reeleição do governo anterior, a desconstruir muito do que o próprio governo anterior havia construído, né, no sentido de amarras legais de gastos. Então, teve PEC de precatório, algumas medidas que permitiram mais gastos. E aí a gente entra em 23, houve a transição de governo e a porta dos gastos estava aberta para que fossem feitos. E foram, e estão sendo feitos. Né? Então, agora, no curto prazo, a gente já viu esse filme. Gera crescimento. O Brasil está crescendo mais de 3% há 3 anos.
né? O Brasil está com o nível de desemprego, para os nossos padrões, baixo, né? O Brasil, assim, a foto não é ruim. Agora, a gente conhece essa história. Esse crescimento brasileiro, pessoal, 24 para 23 teve safra que foi boa, 24 é um crescimento de gasto. Diferente do que a gente viu agora há pouco lá nos Estados Unidos, de ganhos de produtividade, não houve. Foi um crescimento de gasto, foi um crescimento de endividamento, né? E, novamente, o gasto no Brasil, é verdade que ele melhorou, né? Hoje não é o BNDES que gasta, enfim, hoje a gente caminhou para transferências diretas de renda, o que até gera maior arrecadação a partir da transferência e tal, mas ainda assim é um gasto caro. A gente arrecada pouco depois de fazer o gasto. Tá? Então, assim, e outra coisa, a gente tem uma regra fiscal vigente que nos permite continuar tendo déficit, tá? Isso é importante. Então, assim, é melhor do que não ter regra? Claramente é melhor do que não ter regra. Mas a gente tem um problema de dívida e a regra vigente, ela pode ser cumprida sem prejuízo do governo, entregando déficit. E não pela parte da fazenda, mas o governo, cada hora, tenta tirar mais coisa da regra. Aí acho que todos nós juntaríamos dinheiro, né? Só não contar a fatura do cartão de crédito no orçamento doméstico, que está todo mundo poupando bastante. Então é mais ou menos isso. É uma regra que não é ideal e toda hora tenta ser burlada. Então, o Brasil de hoje, que a gente vem experimentando em 22, 23 e 24, é um Brasil que parece com aquele Brasil pré-agenda do século 21. Tá? Então, isso a gente olha com alguma atenção e olha com algum cuidado. E no mercado, o que era de se esperar? O que a gente está vendo? Ao mesmo tempo em que, quando a agenda é uma agenda que inspira confiança na solvência, o custo da dívida cai, o oposto é válido. Né? Se a gente duvida da capacidade de pagar a dívida, a gente vai cobrar mais caro para emprestar dinheiro. E é isso que a gente está vivendo. Uma taxa de juros hoje que está ali em 14,25, sendo precificada que vai até 15. Tá bom, Marcos, legal, você contou uma história longa, faz sentido. E com o meu dinheiro, o que eu faço? O investidor, como é que eu me defendo? O que eu me protejo? E, pessoal, assim, apesar desse discurso soar menos construtivo, soar, né, com mais preocupação, que fique claro, o Brasil é arriscado, né? O Brasil ele é um país atrapalhado, é um país arriscado, mas os preços nos parecem descontados demais. Então, assim, a gente acha que o cenário é bom? Não achamos. A gente acha que o cenário está no limite, na fronteira do ruim com o ok ali, mas os preços são péssimos. Eu acho que existe uma assimetria bastante positiva para preço de ativo no Brasil. Então, assim, o Brasil é arriscado? Sim. É muito mais arriscado que os outros emergentes? Talvez um pouco. Mas quando a gente compara quanto custa para financiar a dívida em cada um desses países, a gente parece que está bastante fora do lugar. O Brasil não é tão mais arriscado assim do que os nossos pares, do que os preços estão sugerindo. Então a gente acha que isso é uma boa barganha. E a gente prefere, pessoal, aproveitar esses descontos olhando para a renda fixa, tá? A gente gosta bastante de renda fixa. Acho que a bolsa está barata. Talvez até esteja barata. Agora, na renda fixa, sem dor de cabeça, sem trabalho, em um ano você tem mais de 1% ao mês, aí, sem susto. Né? Então, e a classe de renda fixa que a gente mais gosta, sem dúvida, é a classe de inflação, os títulos IPCA+. E por que a gente gosta desses títulos? Porque esses títulos, eles, assim, num cenário em que o Brasil não resolve a sua dívida e paga com inflação, emite moeda, paga, inflaciona tudo, esse título te protege. É verdade. Você não vai perder dinheiro que você travou ali. Agora, num cenário em que o custo de dívida cai e esses títulos voltam a ser negociados lá, inflação mais 3, inflação mais 4, você está comprando a inflação mais 7, 7,5 agora. Você está fazendo um baita de um negócio. Então é um ativo que a gente não enxerga muito como dar errado. Tá? Essa é a verdade. Então, sem dúvida, é a classe que a gente mais gosta. Novamente, só lembrando, isso aqui é um papo macro. Né? Acho que as decisões individuais elas devem necessariamente respeitar o planejamento financeiro, os combinados, enfim, todas as nuances que envolvem o nosso trabalho. Mas acho que do ponto de vista macro, a gente acredita que os ativos estão bastante descontados, né, que o risco Brasil ele existe, mas o que está sendo precificado é ainda mais arriscado, então tá bom para comprar. E a gente gosta de aproveitar isso basicamente em renda fixa pelos motivos que foram falados. Enfim, eu prometi que não exageraria no economês, espero que não tenha o feito. Agradeço mais uma vez, vou passar a palavra aqui para o meu sócio e amigo Vadesírio. Não sei se tem. Vade, quer ver as perguntas aí? Como é que a gente vai fazer? Então, a Melissa está vendo com a gente as perguntas e ela vai passar para você, aí você pode ler as perguntas e já Com responder. certeza. Ótimo. Beleza? Vamos lá, vamos a elas.
torcendo para que ninguém me pergunte para onde vai o dólar, hein? Vamos lá. Bom ponto. Existe, deixa eu receber aqui. Existe chance de ter alguma guerra nesse ambiente? Assim, de fato, existe. A geopolítica, como foi falada, está mais quente do que estava, né? Agora, a gente acha que essa escalada de guerra tende a ser mais retórica do que prática, né? Assim, nos parece que o governo dos Estados Unidos está mais interessado em fazer acordos e negócios do que guerra propriamente dito, tendo em vista até o que houve recentemente em relação à Rússia e Ucrânia. Enfim, acho que é por aí. Deixa eu pegar mais aqui, Melissa. Vamos lá. Até que ponto a macroeconomia pode enfraquecer o dólar? Acho que essa é a pergunta que paira na cabeça de todo mundo, né? A gente está bastante convicto de que esse arranjo microeconômico do ambiente de negócio é mais forte do que o macro barulhento, mas é um risco a ser monitorado. E, novamente, o governo dos Estados Unidos de hoje é um governo que tem um diagnóstico micro, muito sóbrio do que enriqueceu os Estados Unidos, né, de desregulamentação, de corte de imposto, de facilitar a vida das empresas, né? Então, acho que a gente não tem resposta, mas a gente continua acreditando bastante nesse micro. Algo mais aí, Melissa? Só essas duas mesmas. Beleza, pessoal. Então, cara, assim, eu acho que a ideia é essa, era um bate-papo, assim, espero que tenha sido proveitoso. A gente, por acaso alguém não conseguiu mandar, fique à vontade para nos procurar em redes sociais, falar com os assessores, falar enfim, com o ponto focal que te trouxe até essa sala aqui. Mais uma vez agradeço a presença numa terça-feira. Um prazer. Até breve. Pessoal, Vader, Melissa, obrigado. Boa noite. Valeu, boa noite. Um abraço a todos.